Olá pessoal, vamos falar agora sobre a produção aqui, né? Sobre a transformação de produtos mais uma vez, produção de produtos de nível 3. Eu já falei sobre essa tela no treinamento de produtos de nível 3, sobre como utilizar essa tela, mas para que essa tela funcione, existe uma tarefa anterior que é parametrizar algumas funções, né? Para que ela funcione. A gente vai começar a ver a partir de agora, que cada tela de operação, cada função do sistema, todos esses conceitos que a gente vem aprendendo até aqui precisam ser colocados em prática, né? Então, relembrando, nós já vimos no nosso treinamento de cadastros básicos o cadastro de tipos de operação, nós vimos o cadastro de cliente fornecedor e o cadastro de funcionários, né? O que isso tem a ver com essa tela? Tem tudo a ver, né? O RP da New Choice, toda a movimentação de estoque, ele precisa ser justificado por meio de entradas e saídas em estoque. Então, se eu comprei, voltar no nosso exemplo lá do pão francês, que foi o exemplo que a gente usou, se eu compro farinha, em determinado momento essa farinha entra no meu estoque por uma nota de compra de fornecedor, né? E eu preciso dar sair, e eu preciso produzir o pão francês, essa farinha ela tem que sair do meu estoque. Então, precisa existir um tipo de operação que contemple essa movimentação de estoque, né? Para que quando eu tirar um relatório, tá, eu comprei 1 tonelada de farinha no ano. Como que eu usei essa farinha? Tanto saiu para perda, tanto saiu para produção, tanto saiu para produção de pão francês, tanto saiu para produção de bolo. Então, para você começar a colher essas informações mais à frente, o sistema precisa estar bem parametrizado. Então, vamos lá. Falando especificamente dessa tela, a parametrização dela vai ocorrer aqui no módulo controle, parâmetros, parâmetros da unidade operacional. Tudo que tiver dentro da tela de parâmetros da unidade operacional é o mesmo que dizer que a cada loja que eu criar no sistema, se eu tiver mais de uma loja, eu preciso fazer esse parâmetro, fazer essa configuração para cada uma delas. Então, falando da transformação do produto ali, da produção, é aqui, parâmetros da unidade operacional, transformação de produtos. O que eu preciso configurar? Como eu disse lá, eu preciso configurar qual tipo de operação o sistema vai utilizar para registrar automaticamente a saída da farinha quando eu fizer uma transformação, né? Então, ali estava a venda, vou pegar uma mais apropriada aqui, que seria saída para beneficiamento, né? Ou saída para produção, se eu tiver aqui alguma, né? PCP, saída de matéria-prima. Como uma base de saída de matéria-prima para a produção, como uma base de demonstração, tem muitos tipos cadastrados, ou até alguma redundância, mas você vai cadastrar no teu sistema com a nomenclatura que mais lhe agradar e vai associar aqui. E a entrada? A entrada vai ser, eu vou utilizar aqui a entrada de produto produzido. Então, significa o que eu estou fazendo o que aqui? Eu estou configurando o sistema para quando eu apertar aquele botãozinho da produção que a gente viu lá no treinamento do produto de nível 3, ele vai dar baixa de toda a matéria-prima sob uma rúbrica, sobre um tipo de operação chamado saída de material para produção. E vai dar entrada no meu pão francês sobre uma rúbrica, né, sobre um tipo de operação chamado entrada de produto produzido. Eu preciso associar uma pessoa, né, um cliente fornecedor, para que fique representada essa saída e entrada. Normalmente a gente cadastra a própria empresa e associa ela aqui. E também o funcionário responsável, que ele vai olhar para o cadastro de funcionários. Somente isso. Aí eu cliquei em gravar, vou clicar em gravar e o sistema vai salvar aqui as alterações que eu configurei, tá? Voltando aqui no módulo cadastros, o sistema vai fazer aquela transformação que a gente tinha visto, tá? Ele informa a quantidade, ele vai, deixa eu escolher aqui, colocar o estoque,
ele vai listar para mim os insumos que precisa, tá? Essa é a quantidade que ele vai registrar de saída. Vou adicionar minha lista de produção. Isso aqui é quanto ele vai gerar de entrada de estoque. Para isso, a necessidade daquela configuração. Tá? Executar a produção, aquilo que a gente já fez no treinamento de produtos de nível 3, ele vai registrar a saída dos insumos e a entrada, tudo respeitando aquela configuração que a gente fez no parâmetro. Ok? Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar de inventário de estoque.